2020. As fotocélulas são dispositivos utilizados como substitutos de interruptores que acendem as lâmpadas de uma casa, ou de postes na rua. Esses dispositivos baseiam no funcionamento do efeito fotoelétrico, como ilustra a figura. A equação química que representa o fenômeno ilustrado na propriedade periódica relacionada a esse efeito são, respectivamente. Então, assim, uma questão que você tem que interpretar a imagem do que está acontecendo e trazer um conhecimento sobre o que a gente conversou das propriedades periódicas da tabela periódica, né? Então, quando eu olho aqui para essa questão, eu estou vendo uma célula, uma fotocélula, certo? Onde ela tem ali, claro, os seus elétrons, né? Eu estou vendo aqui, então, luz, né, que está incidindo sobre a superfície, né? Essa luz a gente pode chamar de energia, certo? Então, luz é uma forma de energia. Se a gente pensa em clorofila, se a gente pensa em fotossíntese, qual que é a fonte de energia? É a luz, não é? Essa luz, quando ela bater nesses elétrons, ela vai fornecer uma energia, não é? Ela vai excitar esses elétrons. Os elétrons, quando são excitados, eles estão nas suas camadas, né, no seu estado fundamental. Excitando esses elétrons, eles podem fazer saltos quânticos, ou seja, eles podem saltar camadas eletrônicas, não é? Então, dependendo do quanto eu excite esses elétrons, eu posso fazer com que ele salte para uma camada mais externa, ou, dependendo, eu posso fazer com que esse elétron seja removido, ok? Então, existe, por exemplo, a emissão de luz quando eu falo de salto quântico em camada externa. Quando eu estou excitando o elétron, e ele vai pulando uma camada, e quando ele volta para o seu estado fundamental, ele libera a energia recebida na forma de luz. Questão básica que já caiu no Enem nos últimos anos, né? Transição eletrônica emite luz. Aqui a gente está falando de efeito fotoelétrico, não apenas de luminescência, né? Não apenas de emissão de luz. A gente está falando de eletricidade, né? Então, o que está sendo emitido aqui é o elétron e não luz. Perceba o seguinte, não está sendo emitido luz aqui, está sendo emitido eletricidade. Como assim eletricidade? O que é eletricidade? Eletricidade são elétrons, os elétrons caminhando. Então, a quantidade de energia que foi fornecida aqui foi tão alta, ou seja, ela foi tão energética, que ela conseguiu excitar os elétrons a ponto deles serem arrancados, e esses elétrons que são arrancados produzem uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica é suficiente para acender a luz. Entende? Então, tem uma lâmpada, essa lâmpada depende de luz, depende de corrente elétrica para funcionar. Entendeu? De onde está vindo essa corrente elétrica? Do efeito fotoelétrico. Usou a energia solar para excitar os elétrons, para gerar corrente, e essa corrente sendo gerada consegue fazer o funcionamento de um aparelho, tá? Pô, Renato, isso aqui é parecido e tal com a ideia lá das placas solares? Quase. Já vai na mesma lógica, entendeu? Como é que uma placa solar vai produzir eletricidade? Estamos trabalhando com o mesmo fundamento aqui de elétrons, né? Só que o conceito de placa solar vai ser trabalhado muito mais lá na física do que tanto na química, tá? Mas aqui a gente está falando sobre um potencial de arrancar os elétrons, né? E aí que entra o grande detalhe. Por quê? O que é o X? O X é qualquer metal, qualquer átomo que eu estiver falando. Pode ser até o sódio, né? Pode ser até o Na aqui. Pode ser qualquer tipo de metal que eu estiver falando aqui, não é? E aí, como é que funciona a equação? Ó, eu tenho o meu metal, que é o X, mais energia, e essa energia está fazendo com que eu ranque o elétron, não é? Com que eu ranque ali o elétron. Se eu tiro um elétron, eu formo um cátion, porque aí o meu átomo ali vai ficar positivo, né? Então tirou a negatividade dele e ele ficou positivo. Então ele vai ficar X+, né? Então ele vai ficar ali positivo. Eu tenho aqui a minha energia. Quando eu arranco um elétron, eu chamo isso aqui do quê? Potencial de ionização ou afinidade eletrônica? Bom, afinidade eletrônica é a capacidade, ou seja, o quanto que eu consigo atrair um elétron para minha camada. Ou seja, quanto maior a minha eletronegatividade, mais eu consigo atrair. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Mas quem tem maior afinidade eletrônica? Quarta vez que eu pergunto isso essa semana, então nunca mais você vai esquecer. Claro. Entendeu? Claro. Então a gente já sabe que não é a afinidade eletrônica que a gente está falando, não é a capacidade de receber o elétron, mas é o potencial de perder esse elétron, ou seja, o quão fácil é de arrancar esse elétron ali. Então eu estou falando de potencial de ionização e o gabarito é letra B.